Doutor Frank, eu estava lendo sobre o Supremo, tem o Supremo Todo-Poderoso, um documento do livro de Urântia, Deus o Supremo. Em síntese, ele chegou a dizer que assim como Micael está para Nebadon, o Supremo está para o cosmos. E o Supremo, ele é criatura e criador e criatura também. Quem criou o Supremo? Onde fica o Pai Universal nessa questão? Ricardo, é uma pergunta muito boa. Eh, que esta é uma questão que não estamos acostumados a falar sobre o Supremo, não? Só com o livro Durantia é que a gente conseguiu compreender isto que a gente não compreendia, este Deus Supremo. Este Deus Supremo. Então, assim como Nevadon está para Micael. Micael, o Supremo está para o Pai, né? Então, o cosmos está a cargo de Deus, o Supremo. Mas só que o Deus Supremo, ele está em um processo de evolução. Então, para compreender isto, seria bom a gente compreender o absoluto Deus qualificado. Porque tem o absoluto inqualificado e tem o absoluto universal. É um absoluto. Só que para compreender o ser humano, a mente humana, para compreender esta questão, então tem que ser assim, não? Acessível à mente humana. Então por isso que o absoluto é considerado como absoluto inqualificado, o absoluto deidade, o absoluto que é qualificado seria o Pai, o Filho e o Espírito infinito, que seria a mente. Então esse é o absoluto qualificado. O absoluto inqualificado não dá para qualificar. É impossível qualificar o absoluto inqualificado. E absoluto universal é que faz a ligação entre o absoluto qualificado, a deidade, o Deus qualificado e o inqualificado. Então, esse Deus qualificado, existencial, ou seja, é absoluto. Não está no tempo, não está no espaço, é absoluto, sempre existiu, é eterno. Esse Deus existencial, quando resolve criar a criação, o cosmos, quando esse Deus resolve, pela sua vontade absoluta, criar o cosmos, o tempo e o espaço. Aí ele se doa a essa criação. Ele não cria fora dele. Então ele está criando dentro dele, o absoluto. Então nós estamos no absoluto. Só que quando é criado o tempo e o espaço e o cosmos, aí então já nós vivemos uma outra dimensão, que é a dimensão material, vamos chamar isto. Mas nessa dimensão, a gente entra no tempo e o tempo é uma experiência. E quem é que está experimentando? O absoluto começa a experimentar. O Deus existencial torna-se experiencial. Então aí ele já vai aparecer. E ele aparece onde esse Deus existencial? Em primeiríssimo lugar, quando um anjo, um ser divino qualquer, compreende isto e começa essa experiência, porque os seres divinos começam a descender, né? Nós ascendemos, os seres divinos, anjos e arcanjos e todos esses conselheiros divinos, etc., eles descem, vão descendo para apoiar nós que somos ascendentes, estão ascendendo, não? Na perfeição. Então, esta experiência de qualificar Deus é conosco, o ser humano. Então, o ser humano é que pode compreender isto de inqualificado e qualificado, mas não assim de uma maneira absoluta, então de uma maneira experiencial.
Então, este Deus existencial decide se relacionar com um ser já com competência para poder compreender este Deus existencial, mas só vai compreender quando esse Deus é também experiencial. Ele se situa dentro dos seres humanos como ajustador do pensamento. Este ajustador do pensamento é absoluto. Ele não tem personalidade. Ele não vive no tempo nem no espaço. Ele é absoluto. É o Deus existencial. Absoluto. Então, ele vai experimentando a criação cósmica. Então, conforme vamos evoluindo, então o ser humano, que é, digamos, o templo, onde esse absoluto está situado na mente desse ser humano, a mente seria o altar onde está esse absoluto, que se chama ajustador do pensamento, tem também centelha divina, vários nomes, os hindus chamam Atman, né? Então é o Deus existencial que está experimentando conosco, que somos do tempo e do espaço. Então a gente não percebe esse Deus que está, por exemplo, agora escutando tudo isto. Ele está onisciente, é o absoluto. O ajustador do pensamento, ele é onisciente. E essa onisciência faz que aqui eu não percebo quem é o absoluto, quem é esse Deus ajustador do pensamento, como que ele está experimentando. Ele está consciente, junto com a tua consciência. Ele é super consciente, mas aqui na consciência nossa, humana, ele está presente, mas nós não percebemos, porque é consciência só. Então, se você fecha os olhos e fica no silêncio da mente, só consciente, aí está a presença divina, onisciente do ajustador do pensamento. Aí você pode perceber. Dá para você perceber uma presença, que é tua consciência. Então, essa presença está experimentando junto com tua personalidade, com minha personalidade, tudo o que está acontecendo no cosmos, não só aqui na Terra, nos outros planetas, no cosmos todo, tudo. Ele está onisciente, mas aqui está conosco, digamos, individualizado como ajustador do pensamento. Esse ajustador de pensamento que vai experimentando junto conosco, cada vez mais consciente nós dele, e ele querendo que nos unamos com ele, com essa união com o ajustador do pensamento, nós podemos expressar, somos veículos desse ajustador do pensamento mediante nossa personalidade, e então aí nós podemos expressar este Deus aqui na matéria, na maneira de amor, de verdade, de harmonia. É a expressão desse Deus, mediante nossa personalidade. Esse Deus é o Supremo, que está em evolução. Cada ser humano que começa a perceber isto já tem um nível de evolução bastante elevado, não? Então essa experiência com Deus é muito gratificante para um ser humano, e que então ele se dedica cada vez mais a fazer a vontade deste Deus absoluto. E esse Deus absoluto começa a se expressar aqui na vida. Aqui, por exemplo, a consideração que eu tenho por você, o amor que eu tenho por você, que você tem por mim. Então, a verdade que você está procurando aqui, e eu também, mediante esta conversa nossa. Tudo isto
é uma experiência já suprema. Então, aqui o Deus, o Supremo, ele está em evolução. Com Jesus Cristo, não? Aí é que está a questão. O Jesus Cristo aqui, ele veio como ser humano, e ele evoluiu como ser humano, mas como ajustador do pensamento, ele se tornou igual, digamos, perfeito, igual ao ajustador do pensamento. Então, esta evolução de Jesus Cristo é suprema, por isso que Jesus Cristo já é um ser supremo, só que é individualizado. A supremacia não está assim em toda a humanidade, está aqui, na humanidade consciente de Deus, na humanidade amorosa, nessa humanidade bondosa, gentil, verdadeira, correta. Essa humanidade já expressa o Ser Supremo. Então, se tiver 1% dessa humanidade, já se percebe a presença do Ser Supremo. Com Jesus Cristo já percebemos a presença do Ser Supremo, mas ele não está atuante assim, digamos, como totalidade, porque para ser totalidade, toda a humanidade, todo o cosmos, do cosmos todo, tem que estar consciente deste Deus, tem que estar fusionado com este Deus. Então aí aparece o Ser Supremo, nitidamente, absolutamente, aqui no mundo, inclusive da matéria. É isso que eu te posso dizer sobre a supremacia do Ser Supremo, que está em evolução. E eu li também que... Já falou? Não, tá gravando. Tá gravando. Eu li também que Orvonton vai perdendo os 7 superuniversos, vão perder, como é que fala? Vai se desfazendo suas fronteiras no futuro com o desenvolvimento. Claro, porque é infinito, né? Então o universo conhecido, ele forma parte de Orvonton, é um dos superuniversos. Né? Então tem 7 superuniversos e a fronteira desses 7 superuniversos não tem inteligência. Tem uma inteligência do arquiteto conjunto, não? Do ator conjunto, está atuando, mas não existe uma humanidade para dar testemunho desses novos universos que estão na fronteira entre o universo mestre, um desses universos é o Orvonton, são 7, não? E então na fronteira, por exemplo, deste superuniverso de Orvonton, estão outras nebulosas que vão a constituir uma expansão dos superuniversos. São outros superuniversos. Aí nós temos uma função nesse outro superuniverso, porque já estamos na supremacia. Quando você vai evoluindo, você vai tendo uma função, um ministério, uma missão. Quando você chega a ser um finalitor, você vai ser um dos criadores, assim como Jesus, ou um coadjuvante dos criadores dos outros universos que estão em andamento, que estão em evolução. São maravilhosos, porque aí já nós temos esta experiência nossa suprema. Então nós vamos ser instrumentos, os finalistas são instrumentos conscientes, superconscientes do Supremo, que nós vamos ser os criadores desses novos universos, que já vão ganhar essa experiência desses universos, como Orvonton, por exemplo, né? Tem uma experiência que nós temos, né? Que é a experiência suprema, mas cada vez mais próximo com esse Deus interior supremo. Então é isso o que nós podemos conversar.